Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Videocast Unimed. Hoje a gente vai falar de um tema e tentar desmistificar porque ele traz muita espécie para muita gente, que são as doenças degenerativas. Tentar entender se restringe só a doenças mais conhecidas como Alzheimer, como Parkinson, ou se isso se estende para outros conceitos que a gente às vezes não percebe que são doenças degenerativas, né? Hoje tenho aqui do meu lado a doutora Luísa, doutora Mariana, que vão junto comigo tentar navegar por esse assunto, que apesar de assustar muito, é completamente manejável, prevenível e a gente tem tratamento para poder fazer com que a qualidade de vida dos pacientes possam ser melhor, ainda que portem doenças degenerativas. Doutora Luísa, queria trazê-la para o assunto, tá? Doutora Luísa é reumatologista, né? Nossa diretora de provimento da Unimed Sul Capixaba, e tenho aqui também a doutora Mariana Mota, geriatra e médica do Juntos Idoso, né? Então, queria que vocês fizessem as suas palavras iniciais, né, e agradecer a presença de todos vocês aqui. Primeiro, agradecer pelo convite, né? Esse tema ele é muito importante porque o termo degenerativo, ele carrega um preconceito e um peso, né, muito grande, e na verdade ele é um processo natural, né, que acontece no nosso corpo. Né, Mariana? Exatamente. O próprio processo do envelhecimento, ele já faz uma degeneração natural no nosso corpo, e eu acho que é isso que a gente vai conversar aqui, porque as pessoas realmente se assustam e não precisa disso, né? Porque é tudo muito reversível e então tem jeito. Perfeito, Mariana. Eu acho que a gente precisa sempre, para começar um assunto, tentar conceituar as coisas para que a gente saiba exatamente do que a gente está falando, né? Então vou pedir para a Luísa para tentar conceituar de maneira melhor o que exatamente a gente está dizendo quando a gente usa o termo processo degenerativo, doença degenerativa. Então, o processo degenerativo, ele é um desgaste natural que acontece nas células com o passar do tempo. Isso acontece de forma sistêmica, né, em todas as células, órgãos e tecidos do nosso corpo, desde as articulações, ossos, músculos, até, por exemplo, o nosso cérebro. Perfeito. E uma coisa importante também de saber, Mariana, explica para mim, a doença degenerativa, ela só vai aparecer se eu encontrar achados muito importantes dentro de exame de imagem, por exemplo, ou um sintoma muito expressivo, ou ela pode ser algo insidioso, por exemplo, que não tem grandes repercussões inicialmente. Me conta um pouquinho melhor sobre isso. Sim. Não, de forma alguma. A degeneração, ela pode se manifestar de forma silenciosa. Não necessariamente ela vai ter sintomas, né? E claro que muitas vezes acontece sim da gente ter algum sintoma. Por exemplo, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo músculo. E aí alguns pacientes relatam fraqueza e tudo mais. Mas quando ele vem mais da parte interna do nosso corpo, muitas vezes não tem sintoma nenhum. E aí que entra o médico, que a gente vai tentar, né, junto do paciente, identificar aquilo, a queixa dele, para tentar cuidar da melhor forma possível. Então me parece que aí já tem a primeira dica, né? Que também, como em outras situações da medicina, prevenção é o caminho. É preciso que a gente busque o médico, ainda que sem grandes sintomas, em alguns períodos da nossa vida, no caso da geriatra, né, isso é bem claro, né, para que a gente possa ter acesso a diagnósticos precoces que vão ensejar a possibilidade de tratamentos, né? Perfeito. Não tem como eu estar do lado de uma reumato e a gente não pedir para conversar um pouquinho sobre degeneração articular, sobre artrite, artrose, que é o teu métier, né? Então, tenta me diferenciar, por favor, de uma maneira que a gente consiga explicar para a população em geral o que é artrite, o que é artrose, o que são essas degenerações que podem acontecer nas articulações dos pacientes. O termo artrite, ele significa inflamação das articulações. E ele pode vir no contexto, né, de uma doença degenerativa, que pode em alguns momentos ter um processo inflamatório, uma artrite objetiva ali, ou a própria doença, né, articular pode ser uma doença inflamatória, como é o caso da artrite reumatoide, por exemplo. Já a artrose é um termo que representa o desgaste da articulação. Antigamente, né, anteriormente, a artrose era o termo mais adequado que a gente usava para o desgaste articular.
Hoje em dia, como nós sabemos que o processo degenerativo tem períodos de inflamação, esse termo até mudou. Hoje nós usamos o termo de osteoartrite para o processo degenerativo que acontece nas articulações. Perfeito, perfeito. Mari, voltando de novo à possibilidade da gente ter alterações silenciosas. A gente está falando de doença degenerativa, vem muito à mente da gente, por exemplo, a degeneração das articulações, como o Luiz acabou de citar, mas doenças, por exemplo, como hipertensão e diabetes, elas podem ser consideradas doenças crônico-degenerativas? Elas dão sintomas, isso vai ser silencioso? Como que a gente aborda essa questão? Sim, com certeza. A hipertensão, por exemplo, à medida que a gente vai envelhecendo, os nossos vasos sanguíneos, eles vão perdendo um pouco a elasticidade. E a gente não tem como sentir isso. E aí, muitos pacientes acabam desenvolvendo hipertensão, né? Alguns outros pacientes também começam a ter uma resistência maior à insulina, que também é assintomático na maioria das vezes, no início dos sintomas. E assim, que pode gerar o diabetes, né, essa resistência à insulina. Então, é assintomático na maioria do início mesmo, né, da doença. E aí aqui vem a parte médica, da prevenção, fazer exames e estar presente ali no tratamento. De novo, prevenção, né? Na cardio, a gente tem um termo que eu não gosto muito de falar, mas às vezes ele é útil para você poder exemplificar para o paciente que a hipertensão por muito tempo foi chamada de assassina silenciosa, porque leva às vezes décadas você exposto ao fator de risco, né, da hipertensão ou às vezes da diabetes, para que você venha desenvolver doença. E aí acho que a gente tem que pensar, fazer um raciocínio reverso. Se leva décadas para a gente ter a doença manifesta, a gente tem décadas de chance de poder mudar essa história, né? Então não dá para a gente também, gente, falar de doença degenerativa sem falar dos clássicos que vem à mente da gente, que é no sistema nervoso central, Parkinson e Alzheimer, né? Então, Luísa, tenta me mostrar o que, na verdade, acontece com o cérebro desses pacientes para que eles possam desenvolver essas doenças. E faz algum sentido o diagnóstico precoce para essas doenças? Muda a história desse paciente? Muda a história. No cérebro, esse processo degenerativo, ele leva à morte, né, de algumas células cerebrais, que os neurônios, e consequente acúmulo de proteínas, né, beta-amiloides. E há também uma redução de dopamina. E isso acaba se manifestando, né, com Alzheimer, Parkinson e algumas outras doenças degenerativas do sistema nervoso. E daí a importância, né, de acompanhar um diagnóstico precoce, porque tanto Alzheimer quanto Parkinson, eles têm tratamento e o resultado é mais positivo quando o diagnóstico é precoce. Entendi. Então tem alterações iniciais que a gente pode ver na clínica do paciente, tanto em comportamento quanto na parte motora, que poderiam fazer com que a gente já pensasse nisso para precocemente iniciar tratamento, né? Mari deve viver muito isso na geriatria, né? Mari, e tem alguma conexão, por exemplo, entre o que a gente abordou agora há pouco, da hipertensão e diabetes, com o surgimento de novos casos de Parkinson e de Alzheimer? Existe conexão entre essas doenças? Sim, com certeza. Eu sempre falo nas consultas, né, que hipertensão e diabetes são os principais fatores de risco para o desenvolvimento, principalmente de demência, né? E querendo ou não, a doença de Alzheimer é a principal demência no idoso, 70% das demências são Alzheimer. E então, hipertensão e diabetes, dislipidemia também, colesterol alto, são os principais fatores de risco para o desenvolvimento dessas doenças. Então, a gente trabalhar, né, no controle dessas doenças vai favorecer o quê? Ao retardamento, né, ou então impedir até mesmo a evolução da doença. Então, é muito importante, existe sim uma conexão importante nisso aí. Impressionante como tudo está conectado, né? E assim, a gente cuidar de coisas básicas como uma hipertensão, uma diabetes, que são doenças de diagnóstico super simples, caso o paciente tenha acesso ao sistema de saúde ou busque o sistema de saúde, a gente vai estar prevenindo coisas que a gente até tempo atrás, e principalmente para a maioria das pessoas leigas, não teriam relação nenhuma, né? E aí, como cardio, não tem como eu deixar de falar desse assunto, né? Porque está muito ligado a todas as doenças que eu trato. Então, faz sentido eu fazer uma conexão
de estilo de vida e prevenção de doenças degenerativas, esporte, eu não posso deixar de falar disso, né? E doenças degenerativas. Então, se eu sou uma pessoa que tem um estilo de vida mais saudável, que pratica o esporte, isso diminui a chance de que eu desenvolva, ou até que eu já desenvolvi, isso tem impacto positivo dentro da evolução da doença? Me passa aí a sua visão, por favor, Luísa. Faz todo sentido. O exercício físico, ele tem efeito anti-inflamatório, então isso retarda o processo degenerativo, tanto osteoarticular, musculoesquelético, mas também cerebral. Com atividade física, você ganha massa muscular, né? E a massa muscular ela é importante para a funcionalidade, para a independência, né, do paciente com avançada idade. E o músculo protege as articulações, né? Então, até para o processo degenerativo articular, é importante que se busque ter massa muscular, praticar prática, né, regular de atividade física. Então, você está me dizendo que ir para a academia, puxar ferro, pode proteger no envelhecimento tanto a articulação quanto a parte de cérebro, cognição, isso tudo. Está tudo conectado. E essa eu tenho que perguntar também, porque isso eu ouço muito no consultório e eu mesmo volta e meia tenho medo. Atividades aeróbicas com impacto articular, elas, estando essa articulação preparada por um paciente que faz musculação, elas também causam benefício ou correr pode fazer mal ao joelho, fazer mal ao quadril do paciente? Também causam benefício. Tá? Os estudos, cada vez mais, eles são pró-movimento. Né? Então, independente da modalidade, o importante é se movimentar. É claro que o ideal é ter os dois estímulos, atividade física resistida, né, musculação, fortalecimento e o aeróbico. Sensacional, então posso correr com tranquilidade. Coroa pode correr com tranquilidade. Pode. Demorou. E isso é importante também na cardio, tá, gente? A gente, por muito tempo, a medicina é uma ciência de verdades transitórias. Então, às vezes, a gente revê conceitos que a gente entendia como verdadeiros antigamente. Então, por muito tempo, a gente acreditou que só o exercício aeróbico que fazia benefício para o coração. E hoje em dia é muito claro, tanto a atividade aeróbica quanto a resistida, que é a musculação, por mecanismos completamente diferentes, farão benefício para o coração. E hoje a gente entende justamente por esse ponto que a Luísa ressaltou, que é o melhor dos mundos você associar esses dois efeitos, tanto do exercício resistido, preservando sua massa muscular, que a sua poupança de vitalidade é o tecido vitalmente útil, músculo, ao contrário da gordura, que vai estar relacionado diretamente à longevidade. Quem vive mais é quem tem mais músculo. E junto a isso, a atividade cardiovascular, que por outros mecanismos também vai fazer um excelente efeito para a proteção do coração e para a longevidade. Então, saiam do sofá, vamos para a academia, mas vamos também fazer atividade aeróbica junto, né? Então, ponto pacífico do exercício. E alimentação? Também nesse sentido, o estilo de vida com uma alimentação saudável. E o que seria essa alimentação saudável? Ela pode prevenir doenças degenerativas e ajudar no manejo, Mariana? Com certeza, né? Essa associação de atividade física e alimentação é o tratamento para muitas doenças, né? E para a questão assim de Parkinson, Alzheimer, inclusive hipertensão, diabetes, dislipidemia, tudo. E hoje os estudos mostram, né, que uma alimentação mediterrânea ela é fundamental, uma alimentação rica em folhas, frutas, fibras, carne vermelha, importantíssimo, né? Vitamina B12, tudo isso ajuda muito nesses pacientes, tanto os pacientes que já desenvolveram até mesmo a demência, por exemplo, para evitar a progressão da doença, né? Eu brinco assim, que o nosso corpo é uma máquina. Se a gente não colocar essa máquina para funcionar, ela vai enferrujar. E aí, para depois a gente conseguir botar ela para funcionar de novo, é muito difícil. Então, se a gente prevenir já com atividade física, desde lá a nossa adolescência, o nosso corpo começa a envelhecer a partir dos 30 anos. Então, assim, com 30 anos a gente já começa a perder músculo, a gente já começa a ter um déficit. A doença degenerativa começa a partir dos 30 anos, né? Então, quanto antes a gente começar, melhor. Então, se a gente fizer esse combo de alimentação, atividade física, a gente vai ter um futuro muito bom aí pela frente.
Sensacional. Essa parte da conversa é uma parte que dá para ficar um videocast inteiro aqui, não tem a menor sombra de dúvida. E assim, são 3 pessoas apaixonadas por essa parte especificamente do assunto, né? E pelo que você me passa, é comida de verdade, né? Não precisa de suplemento, não precisa de industrializado, das mágicas, né? Das modinhas, né? Até porque não precisa de modinha, né? O industrializado gera um estresse oxidativo muito grande, né? Isso prejudica muito o nosso cérebro, o nosso músculo, tudo. E notem que também não estamos falando de modinha aqui, de ninguém repor nada que não precisa, de ninguém usar nada mágico, fórmulas milagrosas vendidas na medicina que só eu sei. Gente, tem uma frase que a gente ouve o tempo inteiro e às vezes a gente não realiza que em grande parte dos assuntos da medicina ela faz sentido, que é o básico que dá certo, entendeu? Então acho que é comida de verdade. E assim, o risco, a gente precisa massificar e conversar isso sempre, porque o risco é retroceder. Um dos grandes países que mostrou pra gente, por exemplo, que a dieta mediterrânea é a dieta que tem chance de prevenir doença cardiovascular foi a Grécia. E hoje a Grécia, com alguns retrocessos econômicos que ela teve, é um dos países mais ameaçados pela invasão dos fast foods e dos ultraprocessados. Então aquele país que já foi ponta de lança em prevenção cardiovascular por conta de uma alimentação saudável, hoje passa a integrar países que estão no caminho completamente errado. Então a gente precisa massificar, repetir à exaustão esse tipo de assunto, né? Então, já caminhando para o final, galera, vamos falar um pouquinho de tratamento, né? Então, Luísa, hoje em dia a gente tem ouvido falar muito de tratamentos biológicos, de medicina com custo até maior por conta de serem tratamentos de ponta de lança. Conversa comigo um pouquinho. O que tem de tratamento novo? O que são esses biológicos que podem ajudar pacientes com doenças degenerativas, por favor? Os biológicos, eles são substâncias bioativas alvo específicas, né? São medicamentos que atuam em pontos específicos do sistema imunológico. Existe biológico para diversas doenças, especificamente na reumatologia, são utilizados para doenças autoimunes e autoinflamatórias. Para as doenças degenerativas, o que a gente tem de biológico é para osteoporose, né? Que é uma doença degenerativa que a gente tem opção biológica. Para a osteoartrite, que é antigamente chamada artrose, nós não temos um medicamento biológico, né? O tratamento ainda é principalmente prevenção, atividade física, buscar o fortalecimento, a alimentação saudável, evitar o sobrepeso, a obesidade, porque isso é uma sobrecarga para as articulações. Cessar tabagismo, que também é um hábito pró-inflamatório, né? Então, e existem alguns medicamentos da classe condroprotetores, que a gente não tem grandes evidências científicas, mas que podem ter um efeito anti-inflamatório e contribuir nos sintomas, melhorar os sintomas do paciente. Perfeito, perfeito. Então, assim, tem coisas mais avançadas, de alto custo, de precisão, para poder ajudar os pacientes, né? Mas não é para todo mundo, pelo que eu estou entendendo, né? Mas, Mariana, tem coisa que é para todo mundo, né? Sim, com certeza. Acho que, por exemplo, o que a gente reforçaria aqui na mensagem de que são atitudes imprescindíveis para o paciente que tem uma doença crônico-degenerativa, assim, não dá para faltar. Olha, voltando à questão, né, alimentação, atividade física, um bem-estar social também, psicológico, tudo isso influencia no tratamento. O paciente também precisa de ter um lazer, precisa, né, de estar bem consigo mesmo. Então, acho que tudo isso, junto com a medicação também, quando é necessária, né, traz um benefício muito bom para o paciente. Então, a vida não é só trabalho, a vida não é só obrigação, né? Eu acho que a gente tem que ter esse olhar também social para isso. É muito bonito a gente ficar aqui falando que tem que fazer atividade física, que tem que ter alimentação saudável, que tem que ter lazer. Mas acho que a gente também tem que pensar, enquanto sociedade, que promover isso de maneira equânime para todos tem que ser um norte da sociedade que a gente vive, correto? Né? Então vamos lá, né, cara? Assim, voa o tempo, dá para ficar conversando isso daqui com vocês por um dia inteiro, né? E eu gosto de falar, não sou conhecido por falar pouco.
Então eu falaria aqui com vocês por muito tempo, mas infelizmente nosso tempo é reduzido, né? Tem tempo para mais uma perguntinha aqui, eu vou fazer mais uma perguntinha para cada uma de vocês, tá? Luísa, a gente falou sobre saúde articular, né, e a relação com o músculo, em relação a você poupar músculo por conta de você ter mais longevidade por quando você tem mais músculo. Mas a gente tem visto também um assunto que preocupa das pessoas fazendo exatamente o contrário, né? Para poder ter mais músculo, para poder ter mais estética, a gente tem visto pessoas relacionarem o uso de esteroides anabolizantes, por exemplo, como algo que promove saúde por esteticamente mostrar um corpo saudável. Acontece isso mesmo? Não. Nem sempre o que aparenta é real, né? Na verdade, nem sempre o corpo que aparenta ser saudável, de fato, ele é. E o uso de anabolizantes, apesar de ter essa questão estética, ele tem vários, né, riscos, desde do cardiovascular, mas também para o sistema músculo-esquelético, né, porque acontecem lesões ali que muitas vezes durante o uso de anabolizantes o paciente fica pouco sintomático. Em algum momento da vida, quando ele para de tomar, né, percebe-se que o dano articular, né, do sistema músculo-esquelético, ele acaba sendo muito maior, né, do que quando você pratica uma atividade física, tem hábitos saudáveis, sem o uso, né, desse tipo de substância. Eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, até para dúvida minha mesmo, que quando você faz uso, por exemplo, de esteroides, que você pode ter um aumento da musculatura sem que haja preparo do restante da articulação, como por exemplo os tendões. Então que aumenta lesões de tendão porque ele acaba não aguentando aquele estresse. Isso é real? É real. O tendão é o local de maior estresse mecânico, né? E os anabolizantes, eles promovem uma hipertrofia muscular, mas o tendão, que é um tecido menos vascularizado, ele acaba não acompanhando essa resistência, né? Então acontecem lesões de tendão sim, e aí, muitas vezes enquanto você está usando anabolizante, você não sente, né? Mas que depois isso acaba, né, trazendo mais limitação, dor e perda de qualidade de vida no futuro. A gente tem um caso clássico de um campeão, um cara que foi o maior campeão da parte de halterofilismo, que é o Ronnie Coleman, que hoje em dia ele não tem mais do que 50 anos, muito mais do que 50 anos, e anda de muleta, porque ele destruiu todas as articulações dele, né? Mari, uma última pergunta, voltando ao clássico do Parkinson e do Alzheimer, né? Por muito tempo a gente teve muito poucas notícias boas, a gente via um caminhar completamente triste dessa evolução desses pacientes, né? Como que está esse cenário do tratamento dessas doenças hoje em dia? Assim, eu tenho notícias boas, mas nem tão boas assim, né? A gente, principalmente relacionado à doença de Alzheimer, surgiu aí umas novas medicações, né? Com promessas que saiu na mídia, promessas de cura do Alzheimer. Só que isso não é verdade. São pacientes muito específicos que conseguem fazer uso dessa medicação. É um tratamento caro, um tratamento bem complexo mesmo. E só para ter uma noção, assim, é cerca de R$200 mil por ano um tratamento desse. E que pode gerar muitas complicações, né? Sangramento cerebral, inchaço, né? Que é o edema cerebral. Então a gente precisa de um acompanhamento muito certinho, muito regular, porque as complicações são muito graves. E são pacientes específicos, são pacientes que estão com um comprometimento cognitivo leve, que é o quê? Eu tenho esquecimento, mas eu ainda não tenho perda de funcionalidade, então eu estou ficando mais esquecido. E para aqueles pacientes que têm uma doença de Alzheimer mais leve, né, na fase inicial da doença. Então também é uma medicação muito boa, mas que não é para todo mundo. E aí os estudos mostram também que cerca de 20% desses pacientes que fizeram uso da medicação retardaram a doença em 18 meses. Então é muito pouco. Um ganho pequeno. É um ganho muito pequeno. Não é para todo mundo. Um custo muito alto,
um risco muito alto, então não é para todo mundo. No Parkinson, a gente também tem um tratamento que eu acho que é bem interessante, que é o DBS, né, que é como se fosse um implante de marca-passo para aqueles pacientes que têm um tremor muito importante, né, que Marca-passo dentro do cérebro? Dentro do cérebro, isso aí, que a gente consegue controlar o tremor também. Só que também não é para todo mundo. Então, são casos bem específicos, né, que merecem uma avaliação. Aí, nesse contexto, entra o neurologista mesmo, porque é o neurocirurgião que faz o procedimento, né, então é um tratamento conjunto aí, mas eu tenho muita esperança de que coisas boas vão surgir ainda, né? Nós temos. E esse ponto é importante, é bom ter a Luísa aqui, que é diretora de provimento, que é quem, na verdade, é responsável dentro da Unimed por poder fazer justamente prover a saúde e equacionar custo com benefício. Então, acho que quando a gente fala desses tratamentos de alto custo, é importante a gente pensar em sustentabilidade também, né? Porque a conta vai para alguém e no final das contas ela vai para o usuário, né, Luísa? Então, essa racionalidade, desde pedir um exame até tratamento, precisa ser pensada. É preciso considerar custo, né? Especialmente naqueles tratamentos de alto custo. Avaliar a indicação, né, para aqueles pacientes que realmente precisam, que realmente vão se beneficiar, né? E quanto mais a gente pensa no uso consciente e racional dos nossos recursos, mais a gente pode ajudar os pacientes, né, que têm de fato indicação e necessidade dessas terapias. Exatamente. E eu acho muito importante também, porque a mídia ela acaba colocando como algo inovador, como algo milagroso. Então, assim, conversa com seu médico, vê se esse tratamento serve para você, se não serve para você, né? Tira as dúvidas, todas as dúvidas, porque tem muita coisa aí na internet que não dá para confiar. Não dá, né? É o conceito de equidade em saúde, né, gente? Dá a quem precisa o que ela precisa. Só que se a gente dá para quem não precisa um monte de coisas, não sobra recurso para dar para quem precisa o que ele efetivamente precisa. Então tem que ter racionalidade e equidade. Vou fechar com mais uma, eu juro que eu vou parar de me estender. Mas está muito bom o papo, não dá para não fazer. A gente está falando de mídia e de alarmismo e de sensacionalismo. Teve um tempo atrás que passou-se a impressão, e eu fiquei curioso, até quase dosei, que tem um exame de sangue que diagnostica quem vai ter Alzheimer. Qual é essa história aí? É verdade, tem um exame de sangue aí, mas que assim, ele ainda está em estudo, tem muitos laboratórios que fazem também que não são confiáveis. E outra coisa, isso só vai gerar um estresse no paciente, porque vai que esse resultado dá positivo. E agora? Eu vou ter ou não vou ter Alzheimer? Não necessariamente, ninguém sabe, né? Se você vai desenvolver, se você não vai desenvolver. Claro, tem um fator genético que influencia, se você tem familiares, né? Principalmente parentes de primeiro grau com Alzheimer, a chance de desenvolver é maior. Só que aí com um exame positivo na mão, o que eu faço? Começo a tratar, não trato, não tenho sintoma nenhum. Então, assim, existem alguns exames, sim, mas que, igual a gente está falando, não é para todo mundo. Tem indicação específica, né? Aquele paciente que está esquecido, a família fala que está esquecido, mas que você faz os exames todos normais, faz ressonância de crânio, faz os testes cognitivos que a gente faz no consultório, tá tudo normal. E aí você vai lá e pode pedir um exame desse para tirar uma dúvida, né? E aí nesses casos acaba ajudando um pouco, mas não é para todo mundo. Então, queria caminhar para as considerações finais. Mais uma vez, agradecer vocês pelo tempo que vocês estão aqui dividindo comigo e com os espectadores do videocast Unimed e pedir Luísa e, posteriormente, Mariana para fazer as suas considerações finais, novamente agradecendo imensamente pelas palavras e pelo conhecimento que vocês dividiram numa linguagem completamente acessível que, com certeza, trouxe muito benefício e crescimento para quem está nos assistindo. Eu acho que o caminho é esse aqui, né? Realmente falar sobre prevenção, né? Sobre estilo de vida, especialmente nas doenças degenerativas, ainda é o que a gente tem de maior evidência científica, né? E é o que precisa realmente estar em foco, né? Exatamente. Eu iria falar a mesma coisa, que o nosso foco é a prevenção, né? Quanto antes a gente começar a se cuidar, melhor, porque eu, como geriatra, a gente pensa muito assim na qualidade de vida lá nos seus 80, 90 anos de idade. Então eu quero que o paciente chegue
chegue totalmente independente, que ele continue tomando banho sozinho, que ele continue indo ao supermercado sozinho, né, tendo a independência dele, que ele seja um idoso funcional. E para isso acontecer, a gente tem que trabalhar a prevenção, alimentação, atividade física, medicamento quando é necessário e tudo isso que a gente conversou aqui. E aí é o conceito que eu até convido quem tiver curiosidade a buscar na internet, que é o Escolhendo com Sabedoria, ou Choosing Wisely, como é o termo inicialmente propagado em inglês, que justamente explica esses conceitos da gente tentar buscar para cada um o que efetivamente vai fazer diferença para aquela pessoa e fazer uma medicina mais inteligente e focada na pessoa e não na doença ou nos interesses que estão em torno dela. Mas enfim, agora eu preciso fechar, gente. Esse foi mais um videocast Unimed. Eu queria agradecer novamente, doutora Luísa, doutora Mariana, foi um papo sensacional. Agradecer o nosso staff que está aqui apoiando a gente e encerrar com muito obrigado pela sua audiência.